Boa, boa noite, gente. Estamos começando o nosso encontro sobre O Crocodilo, de Fyodor Dostoiévski. Acho que uma pessoa pediu para gravar. Não, uma pessoa pediu para entrar. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa tinha pedido aqui para entrar, mas não sei se eu aceitei. Enfim, estamos começando o nosso encontro sobre Dostoiévski, sobre um conto chamado O Crocodilo, né? E eu estava dizendo que eu tive, como sempre acontece, assim, a gente tem impressões diferentes em uma releitura, né? Então, na primeira leitura que eu tive, eu fiquei muito com o foco na ideia de um princípio econômico, né? E nessa segunda, eu fiquei muito com o foco na ideia de alguém que pensa ser capaz de mudar de maneira radical a humanidade, deitado dentro da barriga de um crocodilo, né? E é muito interessante porque o nosso narrador, que é um narrador inicialmente muito crítico, é um narrador que meio que acaba por ser o secretário do homem que se encontra preso dentro da barriga de um crocodilo. Então, assim, o próprio narrador, que é um sujeito crítico, ele acaba se tornando alguém subserviente àquela loucura, àquele absurdo. Tem uma frase que eu acho muito forte, porque o narrador ele se irrita, a certa altura, ele fala assim: olha, eu tenho vontade de bater nessas pessoas, porque eles têm ideias que são antinaturais. Então, essa frase é uma frase bem interessante, né? Eles têm ideias antinaturais. Então, assim, o que é que acontece, gente? Eu compreendo Dostoiévski como um leitor de Cervantes, como alguém assim que admirava muito o Dom Quixote. Então, qual é a ideia do Dom Quixote, né? O Dom Quixote fala de um sujeito que fritou o cérebro, é a expressão que o Cervantes usa, ele fritou o cérebro de tanto ler romances de cavalaria, né? Então, o texto que inaugura, né, o romance moderno, que é o Dom Quixote, de Cervantes, ele é um texto que tem uma tese, né, ele tem um problema muito interessante, que é o problema sobre os perigos da leitura. Então, assim, o leitor, esse leitor moderno, ele é um leitor que questiona o papel que a leitura pode ter. Porque se você tem uma leitura crítica, se você tem uma leitura ponderada, isso vai por um caminho. Agora, se você tem uma leitura acrítica, se você tem uma leitura que se torna unilateral, ou seja, você assume que aquelas ideias elas vêm antes da própria realidade, então esse conflito ele pode resultar ou em algo muito engraçado, muito ridículo, ou em algo trágico, né? Então, o que é o perigo da leitura? O perigo da leitura é o perigo de você ter um tipo de personagem que assumiu certas ideias a partir de certas leituras, né? E toda a história, no fundo, é em cima desse conflito, né? De alguém que tem certas ideias, mas que a realidade parece que não corresponde a essas ideias, né? E então você vê isso no Dom Quixote, do Cervantes. E aí, será que a gente vê isso no Dostoiévski? Essa é a minha hipótese, essa é a minha tese, né? Quer dizer, eu não vi isso em nenhum lugar até agora, mas essa é a minha tese, né? Quando você pega, por exemplo, Noites Brancas, né, do Dostoiévski, muita gente faz a leitura de Noites Brancas
como se o Dostoiévski estivesse ele próprio escrevendo um texto sentimentalista. E as pessoas parecem que não compreendem a ironia daquele texto, que no fundo não é um texto sobre o sentimentalismo como conteúdo, mas o sentimentalismo como uma forma. O narrador, que é o sentimental ou sonhador, né, ele é extremamente suspeito. Por quê? Porque ele é um sujeito isolado que leu muitos folhetins sentimentalistas e ele confunde a forma como as coisas se desenrolam naqueles folhetins com a realidade dele. Né? Então, assim, o crime e castigo. O sujeito escreveu um artigo sobre a natureza do crime. Sobre a natureza do crime, sobre a natureza da punição e sobre a natureza humana. E ele, em grande medida, se comporta em correspondência a esse artigo. Isso aí gera uma série de conflitos na realidade. Um outro texto do Dostoiévski chama Uma História Desagradável, que é um sujeito que tem ideias, digamos assim, de reforma da humanidade, de reforma da sociedade, e e esse discurso reformador, né, ele parte de uma compreensão igualitarista. Então ele acredita que, né, que ele é portador de uma visão progressista igualitária, né? E essa visão ela estaria ali na raiz de algumas reformas que a Rússia está sofrendo. Só que isso está no discurso. Na prática, ele acaba se comportando de uma maneira tão alheia, né, às condições reais daquelas pessoas, que ele passa por um sujeito desagradável. Ele acha que as pessoas que estão, digamos assim, em termos hierárquicos, abaixo dele, ele quer tratar aquelas pessoas de maneira igualitária, e no final o que acontece é que reforça uma certa exploração. Uma certa exploração. Ele vai até uma festa que ele não foi convidado, né? Como se ele tivesse concedendo àquelas pessoas, né, o prazer da sua presença superior, como se ele e aquelas pessoas estivessem igualmente, né, em pé de igualdade. E o que na verdade mostra é esse comportamento dele, condescendente, esse comportamento dele indulgente, autoindulgente, esse comportamento dele sem nenhuma compreensão do que é a vida concreta daquelas pessoas. Aquelas pessoas se sentem muito constrangidas com a presença daquele sujeito. Então, Dostoiévski, ele faz isso. Então, quando eu li esse texto do Crocodilo pela primeira vez, eu fiquei pensando, olha, ele está criticando, ok, as reformas, né, as reformas que a Rússia está passando aí em meados do século XIX, que são reformas que pregam o fim da propriedade comunal, né, e ele está criticando uma ideia que é do liberalismo econômico, que coloca o princípio econômico em primeiro lugar. Não é o liberalismo político, é o liberalismo econômico, né? Uma espécie de libertismo, né? Não, libertismo não, o nome não é esse. Não é libertismo. Enfim, mas a ideia é essa, o liberalismo econômico. Quer dizer, o princípio econômico vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, em relação ao quê? Em relação à dignidade humana. Em relação ao, sabe, ao senso comum. Em relação à compreensão básica do que são as necessidades do ser humano, né? Então, a primeira vez que eu li, eu fiquei com isso na cabeça, o princípio econômico em primeiro lugar. Agora, nessa segunda vez que eu li, né, que eu vi do áudio, eu já percebi que ele não está criticando só o liberalismo, ele está criticando também as correntes socialistas, porque ele chega a citar o Fourier, né, os socialistas utópicos. Então ele fala assim, eu vou mudar, vou fazer uma reforma da humanidade deitado.
deitado, né? Eu vou ser capaz de transformar a sorte da humanidade, né? Então, essa segunda leitura me mostrou que ele é um crítico também aos progressistas, que ele fala assim, a primeira coisa que a gente faz é negar, e a coisa mais fácil do mundo é negar. Negar o quê? Negar a forma como aquele povo foi constituído, né? Negar os valores que foram constituídos historicamente, negar as formas de vida, negar os costumes, né? Então, o Dostoiévski, ele me parece uma figura, de certo modo, conservadora, mas o conservadorismo dele é no seguinte sentido, né? É no sentido de rejeitar aquela perspectiva, digamos assim, iluminista, né? E que nós somos capazes de reformar a sociedade de maneira radical, entendeu? Seja essa reforma para, digamos assim, uma sociedade liberal, burguesa, seja essa reforma para uma sociedade socialista e igualitária. Quer dizer, nem uma coisa nem outra. Ele é um crítico tanto do liberalismo quanto do socialismo, porque o conservadorismo dele significa basicamente você compreender como enfim, como aquelas instituições elas se encontram presentes e não se encontram presentes por acaso, né? Então, quando ele usa a expressão eu tenho vontade de bater nessas pessoas porque por causa de suas ideias antinaturais, a gente pode se perguntar o que seriam as ideias naturais, o que seriam as ideias em conformidade com a natureza, ou em conformidade, sei lá, com os costumes, ou em conformidade com as formas de vida concreta. É como se essas formas, essas instituições, esses costumes, eles passaram pelo o crivo, pelo critério da prática, da vida prática, da interação, né, real das pessoas, enquanto as ideias ainda estão nesse nível de abstração. Então, qual é a consequência de você viver em uma vida que abstrai, que se descola da base concreta, né, de um povo? Qual é a consequência disso? A consequência é o que nós vemos aqui nesse conto, o crocodilo. Não sei se vocês concordam com isso, mas a ideia que eu tenho é essa, tipo, o crocodilo ele é o Dom Quixote do princípio econômico vem em primeiro lugar. O crocodilo ele é o Dom Quixote da ideia de que é possível transformar a sorte da humanidade deitado, tendo ideias, formulando discursos, tendo uma certa presença em jornais e em revistas. Ele diz assim, todas as pessoas que escrevem em jornais e revistas, no fundo, o que eles fazem é isso, é elaborar os seus sistemas radicais de reforma profunda, que não é, na verdade, profunda coisa nenhuma, é só discurso, né? São só ideias, são só abstrações, né? E ele usa um certo jogo de palavras também para dizer o seguinte, que deitado também significa preguiçoso, né? Então, na filosofia, a gente fala assim, nós somos na filosofia, nós somos capazes de pensar da poltrona. O que é que significa pensar da poltrona? Né? O pensamento de poltrona é o pensamento a priori, né? Quer dizer, é o pensamento que raciocina independentemente da experiência, independentemente de qualquer equipamento empírico, né? Isso é pensar da poltrona, né? Só que ele faz um jogo como se esse tipo de pensamento abstrato fosse ao mesmo tempo uma forma de preguiça, entendendo? Então, assim, e aí fica essa crítica pra gente, não tem coisa mais fácil do mundo do que querer mudar o mundo sentado da nossa poltrona, ou bem acomodado em um crocodilo que parece que foi feito de borracha, que é todo vazio dentro. Possivelmente esse crocodilo ele é uma falcatrua daqueles donos alemães que são pintados como gananciosos. O dono chega até a pretender um título
um título de honra militar, e aí é questionado, mas você pretende esse título por quê? Qual foi o seu grande feito? Meu grande feito foi ter uma pessoa vivendo dentro do meu crocodilo. Então, as pessoas falam, o meu crocodilo, quer dizer, o crocodilo é dele, o crocodilo é uma propriedade, e não se deve avançar contra a propriedade. Nem mesmo, digamos assim, para salvar a vida de alguém, nem mesmo para resguardar compreensões assim tão básicas assim, né? Então, em nome do princípio econômico, você atravessa o senso comum, as compreensões básicas, o sentido de decência, o sentido de, né, de dignidade humana. Gente, eu falei muito, mas era só esse comentário inicial assim que eu tinha, né, para o encontro de hoje. E não sei se você já tinha um pouco essa hipótese, a hipótese do perigo da leitura. Porque todo mundo diz assim: se eu ler muito, se eu for um leitor, quanto mais, eu serei uma pessoa inteligente, eu serei uma pessoa sábia. E isso não é verdade. Você pode ler muito, mas na medida em que você lê de maneira acrítica, você é alguém que coloca as leituras como se fosse uma barreira, um obstáculo entre você e a realidade. Você coloca as leituras em primeiro lugar. Então, se você não tem essa capacidade crítica, né, a leitura ela se apresenta como um problema para você, não como uma solução, mas como um problema que te faz parecer ridículo, que te faz parecer imprudente, então pode ameaçar não só a tua existência, como a existência das pessoas ao redor, né? Então eu gosto muito disso. E toda vez a gente vê as pessoas na internet falando sobre as obras do Dostoiévski, e eles estão muito focados na história. Eles não compreendem, às vezes, essa hipótese de que o autor está sendo irônico, de que ele está tirando um sarro, ele está fazendo uma sátira mesmo, uma crítica social profunda. Não sei se vocês tiveram essa sensação, mas para mim o Crocodilo é uma obra de comédia. Assim, são coisas. O recurso ali é o absurdo. O absurdo ele é todo o tempo colocado e nos leva, pelo menos a mim, às gargalhadas. E aí, o que é que vocês acham? Professor, gostei muito dessa última fala que o senhor teve, assim, achei super pontual, né, a questão de desvirtuar o propósito da literatura, da leitura crítica, né, o senhor falou a crítica. Hoje em dia, eu percebo que tem tanta gente que tem o chamado repertório, coloquei entre aspas, né, que citam livros e no final não conhecem absolutamente nada dessas obras. A gente vê isso nos debates políticos hoje em dia. Tudo vira um recorte no Instagram, então se tira o contexto, você tem só aquela frase de efeito, parece que é tudo um grande decoreba. Realmente, eu percebo isso. E também na academia, né? Hoje em dia, com essa coisa da inteligência artificial, as pessoas não leem mais as obras. E eu, como estudante de letras, eu percebo isso pelos meus colegas. A gente vê a galera defendendo seminários sem não ter lido absolutamente nada, só ter visto os resumos prontos e resenhas feitas no YouTube, e isso basta. E a minha professora fala muito isso, né? A professora Emily, ela diz assim: gente, a hora de ler é agora. Depois vocês não vão mais ter tempo. Então leiam os clássicos. Leiam, leiam, leiam. Depois vocês vão começar a trabalhar e a vida vai engolir vocês. Mas a gente já está trabalhando, já está sendo engolido pelo sistema. E eu acho que engolir é uma palavra-chave para o conto. Aí eu volto para o conto, né? A minha. Também vou falar muito, não sei se vou falar certo. A minha primeira impressão para falar sobre o prazer da leitura é que eu não tive muito, honestamente. Não gostei tanto do conto. Se bem que eu não sou uma grande leitora de Dostoiévski, só li duas obras dele, li Crime e Castigo, obviamente, e Memórias do Subsolo. Mas faz muito tempo. Mas Crime e Castigo me chocou muito, tanto que depois eu fui procurar as versões dos filmes, né? Tem tantas. E a que eu mais gostei foi da BBC.
da versão britânica, assim, eu achei genial. Genial. Eu achei que foi a mais fidedigna. Mas eu achei interessante que o senhor teve esse link com Dostoiévski, dessas outras obras de Dostoiévski, né? Eu fiquei imaginando no repertório que eu tinha quais eram as obras que eu poderia fazer uma espécie de comparação, né? E daí eu lembrei imediatamente de um livro que eu tenho até aqui. Essa versão é tão antiga, não tem mais nem a escrita, né? Que era as coleções de ouro. Comprei num sebo esse livro. Então, que livro é esse? É um livro de contos do Gabriel Garcia Marques, que tem o último conto, né, o nome da obra, que é A Incrível e Triste História de Cândida Erêndira e de Sua Avó Desalmada. Não sei se o senhor conhece, ou o nosso convidado que está aí na chamada, o Rodrigo, já leu, mas esse livro, assim, é uma pedrada, né? E tem o primeiro conto dele, assim, eu tenho 3 contos selecionados, que volta e meia eu sempre pego eles para ler de novo. O do título é um deles, né? E o primeiro conto, que é de 68, ele chama Um Senhor Muito Velhos com umas asas enormes. Qual foi o link que eu fiz com essa obra? Justamente essa ideia de do grotesco, né? Alguma coisa que sai da realidade, chega na vida dessas personagens e muda absolutamente tudo. Então, se nessa nossa história a gente tem um homem que foi engolido por um animal monstruoso, jurássico, e que não habita esse lugar, né, que está quase numa espécie de circo dos horrores, as pessoas pagam para ver esse animal, a existência dele, como um zoológico, só que mais forte, né, mas realmente um circo dos horrores. Nesse conto do Gabriel Garcia Marques, Um Homem Muito Velho com Asas Muito Grandes, é justamente uma cidade pacata, uma vila do interior, aonde um velho com asas cai nesse lugar. Então, tudo no conto faz com que a gente acredite que ele é um anjo. Só que como que um anjo pode ser velho? A gente já tem aquela ideia de figura angelical, um bebê, cabelos dourados, tudo mais. E daí as pessoas encarceram esse velho e começam a ganhar dinheiro com ele. Porque todo mundo começa a fazer, né, uma peregrinação para ver essa figura. E lembrei imediatamente desse conto. Também lembrei de Moby Dick, apesar de nunca ter lido. Essa ideia de alguém ser devorado por um animal e habitar o interior dele, né? Acho que é Moby Dick, não é? Ou será que eu estou confundindo? Não sei, acho que é até bíblico, né? Daniel, não teve alguém que foi engolido por É uma baleia? Jonas. Jonas, Foi isso. engolido pela baleia. Tem um ensaio do George Orwell chamado Dentro da Baleia. É um ensaio muito interessante, mas enfim, é uma outra conversa que o George Orwell ele defende um certo quietismo diante de um mundo que está, de certo modo, polarizado, né? Essa era a época Dostoiévski, não, do Orwell, que é o mundo se divide entre os progressistas e os reacionários, entre os fascistas e os socialistas, né? Sendo que o próprio Orwell ele era de certo modo um socialista, mas não era o tipo de socialismo que era predominante, que era aquele que era promovido pela União Soviética. Então ele era um crítico àquele socialismo autoritário, totalitário, né? Tanto que ele escreveu o 1984 e escreveu a Fazenda dos Animais, né? Fazenda dos Animais, é a Revolução dos Bichos, né? E aí ele defende que, de certo modo, a literatura se tornou capturada, porque você tinha que tomar um partido, ficar de um lado ou de outro, né? E aí ele dizia que, de certo modo, essa politização, ela acabava empobrecendo a compreensão profunda do que era o ser humano. O ser humano se tornava subjugado a esse politicismo, né, a política compreendida de maneira unilateral, né. E aí, nesse ensaio, ele elogia o Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, do Henry Miller. Parece que é uma história que se passa na Paris, durante a guerra, mas ninguém está olhando para a guerra, está olhando para a boemia,
para os bares, para os bordéis. Então, assim, essa alienação, né, esse estar alheio ao que acontece na política, na perspectiva do Orwell, era uma forma de se resguardar de um processo de desumanização, porque essa política levada aos extremos, ela estava desumanizando, né? Então, assim, às vezes tem um poema do Brecht que fala isso, né? Vivemos em tempos sombrios em que falar de uma flor é quase um crime, porque é como emudecer ou silenciar tantos outros crimes, né? Afinal, vocês ainda não ouviram falar das notícias horrorosas, das notícias terríveis, né? E o Orwell, ele tem uma posição contrária. Ele diz assim, bom, e falar de uma flor, né, é se preservar dessa possibilidade de ver a vida de uma maneira mais, digamos assim, de uma maneira que escapa, né, ao que é terrível, porque o ser humano não é só o horror da guerra, o horror da luta. O ser humano também e a literatura também a possibilidade de se conectar a coisas ínfimas, a detalhes, a coisas pequenas, a coisas, sabe, que a beleza. E às vezes a beleza se encontra no detalhe, se encontra no ínfimo, né? E aí ele defende essa tese de estar dentro da baleia, que significa dentro da baleia estar protegido por uma camada grossa de gordura, protegido das coisas que acontecem lá fora, entendendo? Então, você não ouviu falar das coisas horrorosas? Nem quero ouvir. Tipo, eu tô focado em outras coisas, entendendo? E aí, muita gente acha isso terrível, né? Estar dentro da baleia. Então, a gente pode, Giane, talvez conectar isso com estar dentro do crocodilo. E estar dentro do crocodilo não é um quietismo que resguarda a humanidade. Estar dentro do crocodilo, aqui na perspectiva do Dostoiévski, é pretender reformar a humanidade. Então, a figura do crocodilo é como se fosse a figura de alguém que está numa torre de marfim, que está dentro de um escritório escrevendo um discurso reformador, um discurso de negação radical dos costumes, das instituições, né, da vida, né? Então, assim, o crocodilo, ele é essa figura, ele, no fundo, ele é uma crítica às figuras que estão em jornais e em revistas, que, no fundo, essas figuras estão ocupadas em criar um espetáculo, e esse espetáculo, ele tem fins, no final das contas, só econômicos mesmo, assim, a preocupação não é realmente melhorar a vida, mas em obter a atenção das pessoas para garantir o seu sustento. Então, a coisa é tão pequena, tão mesquinha, e as pessoas estão tão dispostas a se submeter a essa mesquinhez, entendendo? Quer dizer, enfim, tipo, a gente sabe que isso rola também na nossa época, né? Na nossa época de redes sociais e tal. Hoje em dia, isso não está mais só nos jornais e revistas também. Todos estão brigando por atenção, promovendo cada um o espetáculo à sua maneira. Enfim, mas o que é que você acha dessas questões sobre dentro da baleia e dentro do crocodilo? Se você compreende essa diferença, porque para mim é algo de diferente, porque dentro da baleia parece que é uma coisa positiva, enquanto dentro do crocodilo é uma coisa grotesca, como você usou um termo que eu acho que é um termo muito adequado, grotesco, né? Essa é a história de do grotesco sendo utilizado como uma crítica moral. O grotesco do homem engolido por um crocodilo e que se dispõe a criar sistemas que reformam a humanidade é
um grotesco que expõe a degradação moral daquela sociedade. Então, a sociedade toda parece muito degradada moralmente, porque você coloca o princípio econômico na frente na dignidade humana, você coloca, sabe, os jornais, eles fazem todo um espetáculo daquilo. Então, também temos aqui um sensacionalismo e manipulação da imprensa, né? Eles se servem daquilo ali para criar alegorias políticas, né? As pessoas estão muito preocupadas também sobre como aquele evento pode favorecer não somente reformas econômicas, mas também reformas políticas, certos lugares dentro do. Então, qualquer semelhança com a nossa realidade não é tão coincidência assim, porque às vezes acontece uma desgraça e você já vê as pessoas correndo para capitalizar em termos de política, em termos de mídia, capitalizar aquilo de alguma maneira. E só para fechar esse comentário, não sei se você reparou que o texto começa assim: essa é uma história verídica. Tipo assim, porque, quer dizer, já nessa primeira frase, ele está jogando, porque a gente, quando vai ler um texto desse, a história de um homem que foi engolido por um crocodilo, você só entra nessa história criando uma suspensão, né? Você faz meio que um contrato, né? O leitor com o escritor para suspender um pouco as suas noções sobre o que aqui é a realidade, para tentar compreender o que é essa história de um homem que foi engolido por um crocodilo e que fala dentro da barriga do crocodilo. Então, qualquer um diria o seguinte: não, claramente isso é uma história de ficção. Mas como é que o autor começa dizendo o seguinte: gente, eu estou contando aqui uma história verídica? Então, também eu acho que tem esse jogo, né? Que eu considero isso uma espécie de comentário metanarrativo, né? Quer dizer, é um comentário que você faz sobre a própria narração. Então, você poderia dizer assim: não, isso aqui é uma ficção, qualquer coincidência aqui, né? Mas não, ele já começa dizendo assim: não, isso aqui é uma história verídica. Isso aqui é uma história verídica. Aí você imagina assim: se é uma história verídica, esse crocodilo ele era de borracha mesmo, ele era só tipo meio que uma trapaça ali dos seus expositores do parque, né? Os expositores alemães, né? Que também tem um lance assim do capital estrangeiro, né? Você não vai matar o crocodilo porque isso vai gerar um, um prejuízo, né? Um avanço contra a propriedade daqueles investidores estrangeiros, né? As pessoas às vezes têm uma visão muito submissa em relação ao estrangeiro, né? O texto ele fala sobre a opinião do Times de Londres, e a opinião do Times de Londres é que a Rússia era atrasada porque a Rússia não tinha uma classe média, não tinha uma burguesia, não tinha, né? A Rússia preservava a propriedade comunal e os servos, e esses servos eles eram, né, supostamente preguiçosos, né? Enfim, gente, é um conto extraordinário, assim, né? Fico impressionado que é divertido, é informativo, é crítico, né? Enfim, tipo, eu tô falando muito porque a gente está dentro de um contexto que não tem tanta gente hoje no nosso encontro, né? Não, Aconteceu tudo algo, bem. aconteceu algo semelhante no encontro sobre as duas últimas partes do Milan Sustentável? Kundera, do Sustentável Leveza do Ser. Acabei falando muito porque, tipo assim, não tinha tanta gente, e aí falava algumas coisas. Não, tudo bem, essa é a intenção do debate, né? E a nível acadêmico, né? Com muitas referências, assim, que é bom. Eu não consegui captar também essa enormidade de referências políticas, como o senhor bem colocou, mas eu acho que é essa diversidade dos muitos olhares de cada área. E também não tenho tanto repertório
né? Mas aí fiquei pensando assim, aonde que eu posso colocar a minha análise? E daí tem vários métodos para fazer algo assim, né? Eu participo de um projeto na universidade que eu estudo, aqui na UFMA, que a gente usa muito umas fichas, que a gente disseca a obra através dessas fichas. Então, uma das categorias é justamente a questão da dinâmica das personagens. E daí fiquei pensando, né? Como que a gente poderia analisar a dinâmica dessas personagens de uma forma um pouco individual? Aí eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas vamos refletir. O Ivan, ele é uma pessoa que ele tem um cargo público, então ele tem uma certa importância, apesar de não ser uma grande força, mas ele faz parte do sistema. Daí ele tem uma esposa que é quase uma esposa troféu, que em nenhum momento ela tem algum elogio que faça referência a algo interno, é sempre externo, é sempre o corpo dela, né? E daí tem esse amigo, que é ele que toma de conta da narrativa, e isso que é extraordinário. Por que não o protagonista, aquele que foi engolido, não devorado, né? Engolido, por que não ele relatar o processo que ele está passando, né? É sempre alguém de fora, né? Fiquei refletindo muito sobre isso. E alguém que tem um certo olhar crítico, né? Porque até quando ele vai tentar ajudar esse não amigo, que tem um dado momento que ele diz que ele nunca gostou dessa amizade, né? Ele sempre ficou no ao redor desse casal justamente por conta da esposa. Vejam bem, esse cara não tem utilidade nenhuma, né? Ele é, ele é uma capa. Ele é uma casca com essa esposa troféu. E daí a narrativa se concentra em cima do olhar dessa pessoa que é esse amigo não grato, que até tenta barganhar, né? Até tenta ajudar de alguma forma. E daí ele vai dando alternativas. Não, ele pode trabalhar lá dentro, ele pode fazer isso, ele pode ter uma outra categoria de emprego. Ele pode descrever o que ele está fazendo segundo o olhar científico e tudo mais, né? Achei interessante isso. Mas o que eu percebi, né? Daí vamos ver quais são as outras personagens. Claro, o alemão, né? Acho que não é por acaso que ele tem outra nacionalidade que não russa. Daí ele é um alemão, que fala muito mal o russo e o tempo todo quer ganhar dinheiro em cima disso, né? Você entrou, tem que pagar. Você trouxe não sei o que, tem que pagar. Eu prezo a amizade de vocês, mas você continua pagando para vir aqui falar com ele e tudo mais. Essa coisa da propriedade privada, né? Que antes ele queria vender por um preço exorbitante o animal e depois ele diz: não, não vendo de jeito nenhum. Nem que toda São Petersburgo venha conhecer, eu não vou vender. Aí tem a figura do chefe, né? Acho que é o subchefe, né? Nem o chefe da repartição mesmo. E acho que foi isso. Mas essa ideia de você colocar personagens num espaço micro, pequeno, isolado, para você falar do macro da sociedade, ela já não é tão nova. Mas o que eu acho interessante é justamente você usar do irreal. Como que essa história pode ser real se ela é claramente fantástica? Por isso que eu fiz esse link com Gabriel Garcia Marques, né? Não me surpreendi ao longo da história. E também não me senti tão envolvida. Fiquei lendo, né? Fui lendo, lendo. Não leria de novo. Mas tem muito dessa coisa do fantástico. Como é que uma pessoa começa a criar todo um futuro, né? Olha como ele é ansioso, né? Todo um futuro, ele projeta tudo que ele vai ganhar, tudo que ele vai ser, tudo que a esposa vai ter, a pessoa que ela será, né? Então eles vão estar numa outra fase da vida. Mas o que eu vejo mesmo é um desfile de ego. Então, todas as personagens têm o seu próprio ego inflado. E como que elas vão conseguir serem valorizadas, serem reconhecidas perante a sociedade, né? É um desfile de vaidade. Tanto que tem um trecho que o amigo volta, né? O narrador volta para encontrar o Ivan, e aí ele vai dizer: olha, aconteceu isso e isso, que eu consegui te trazer de resposta é essa. E aí ele começa a descrever a vivência dele lá, e tem uma parte que ele diz assim: deixa eu ver. O ordenado duplicará, tananã, tananã, mas aqui que eu chego. Serei assunto obrigatório, tanto aqui como lá. Há muito ansiava por uma oportunidade em que todos falassem de mim, mas tolhido pela minha pouca importância e pelo posto subalterno, não conseguiria. Aí depois, na próxima página, ele diz assim, o amigo, né, na verdade, o olhar do amigo sobre ele diz assim:
ele estava febril e delirava. Seria o mesmo Ivan Matviet, comum e cotidiano, mas observado por uma lente que aumentasse-o 20 vezes. Ou seja, ele dentro daquela persona, ele se transformou em alguém que ia ser enxergado pela sociedade. Né? E a ideia de que ele está dentro do vazio, porque depois ele começa a fazer a descrição do animal, né? É o vazio. Daí o senhor falou, professor, assim, será que era um animal inflável? Será que era um animal de mentira? Eu acho que não. Né? Eu acho que não, porque lá no fim da narrativa, tem uma parte que eles dizem que as outras pessoas começavam a pagar ingresso e começavam a entrar dentro do crocodilo, né? Pela boca, que se forçar a entrar. E daí o animal, o mamífero, olha que doido isso, né? Como ele prega peças, ele diz assim, o animal mamífero tinha que aceitar essas pessoas, né? Ele não tinha o que fazer. Então, eu não sei se ele disse que saía lágrimas, alguma coisa, mas algo que desse a ideia desse sofrimento e que era inevitável. E a gente sabe que o crocodilo ele não é um mamífero, né? Então, assim, é tudo irreal. O crocodilo é um réptil, então, assim, tudo irreal para te fazer questionar. Né? E como uma pessoa adulta, com a dimensão que ela tem, caberia dentro desse animal. Então, sem sofrimento, né? Como que você entra na boca de um animal desse que tem aquela mandíbula, os dentes, tudo mais? Enfim, e o processo digestivo, mas enfim, tudo isso a gente esquece para entender que o objetivo é que ele agora vai ter uma projeção no mundo, mesmo ele não estando mais no mundo, ele estando encarcerado dentro de um animal irracional. Eu achei isso extraordinário, essa coisa do ego, né, da vaidade. Todo mundo tem a sua vaidade. A esposa que não aceita estar com ele porque ela não quer ficar naquela posição, né? Que fica feliz em pensar que vai ser viúva, inclusive, que vai se livrar desse marido. O amigo que pensa que agora ela estará livre, desimpedida, e que é incoerente, né? Ele é super incoerente porque ele fala que tem um amor paternal, mas ao mesmo tempo ele tem desejo carnal por ela. É até um pouco doentia essa descrição dele. O próprio subchefe, que começa a desejá-la, né? Enfim, cada um vai ganhar alguma coisa nessa história. O que mais? É essa questão, né, da ambição. Bom, só consegui pensar nisso até agora, mas essa coisa do grotesco, que inclusive é uma teoria literária, né? Essa ideia de você trazer algo extremamente real, perturbador, monstruoso, que vai falar do coletivo, é uma escrita super moderna, e olha a época que é, né? Mas para mim é mais uma sátira mesmo, é um deboche. Eu vejo como um deboche esse tipo de história. Eu honestamente não esperava isso desse autor, porque já tinha um imaginário construído assim da coisa do psicológico, né? Do quase do conto psicológico, dessa ideia de que existe uma perturbação, né? E muito disso vem do pouco que li dele, né? Crime e Castigo, Mas Subsolo. Então, essa coisa da perturbação, dessas personagens que estão extremamente perturbadas, que tem que estão à beira do abismo, né? Olhando para o abismo e caem nesse abismo. Então, eu não esperava esse tipo de história, fiquei muito surpresa. Foi uma grata leitura, claro. Mas enfim, a gente entende por que é o clássico, né? Depois vendo as outras coisas que foram construídas, da onde vem o gancho, a gente entende, eu entendi. Essa é a importância de ler os clássicos. O meu Dostoiévski preferido, né, é o Recordação da Casa dos Mortos. E assim, tem muito esse elemento psicológico, né? Mas tem um quê também de humor. Sempre tem um quê de humor, e eu acho o Dostoiévski tem ali uma veiazinha cômica, né? Só que algumas passagens são engraçadas, mas hoje talvez a nossa sensibilidade da nossa época veria aquilo ali de uma maneira talvez crítica, né? Tem uma parte lá do Recordação da Casa dos Mortos que é a história de um presídio, e
E há certas dinâmicas, assim, nesse presídio e tudo, né? É, e aí, enfim, tem uma parte lá que é muito engraçada, porque ele fala de duas figuras, e ele fala muito mal de uma das figuras. Aí você pensa assim, caramba, ele falou de maneira terrível sobre essa figura. E aí, quando ele vai falar da segunda figura, ele diz assim, essa aqui está abaixo da crítica. Essa aqui está abaixo da crítica. Então, assim, quando a gente imagina que a pior coisa é você encontrar os piores adjetivos contra a figura A, aí o cara diz assim, não, os piores adjetivos para a figura A, mas essa figura B está abaixo da crítica. Quer dizer, é ainda pior. Entendeu? Assim, tipo, o meu silêncio sobre essa figura B não é que eu estou poupando, né? Na verdade, né, por comparação, né, eu estou dizendo no fundo que aquela figura que eu desenhei da pior maneira, ela ainda é uma figura que eu sou capaz de desejar falar algo a respeito. E essa segunda, que eu prefiro me calar, é porque ela ainda é pior do que há de pior. Só que a forma como ele constrói isso, eu acho muito engraçado, né? É, enfim, toda a construção, o nome também das personagens, né? Uma delas lá chama duas moedas. Duas moedas e a outra é o quê? O personagem é. Enfim, tipo, e aí os russos têm um pouco isso. Eles também usam os nomes dos personagens, às vezes, para poder fazer essa sugestão cômica, entendendo? Às vezes até no som, né? Por exemplo, lá no o Capote do Gogol, né? O personagem principal é o Akaki Akakevich, né? Então, assim, às vezes eles usam esses nomes, né? Aqui para produzir esse efeito cômico, né? Isso é muito teatral, né? Porque Sim, quanto mais você repete esses nomes, dependendo da entonação, da forma, né? Você faz o outro rir realmente. Aquele terror não, aquele humor da desgraça, né? Você ri da desgraça, assim, perfeito. E da miséria. tem até um ensaio, né? Um ensaio sobre o Capote do Gogol, que o cara faz uma distinção que eu acho interessante. Ele distingue o, o, o cômico, né? O cômico como algo narrado e o cômico como algo representado. O que é o cômico como algo narrado, Jeane? E Rodrigo, é assim, eu conto uma piada, eu vou te contar uma história engraçada, tá certo? Então, isso é o cômico da forma como ele é narrado. Agora, o cômico como ele é representado, aí entra outros elementos. Entra, por exemplo, um som, entra um certo humor físico, um certo trejeito, uma forma de se movimentar, uma forma de colocar a voz, uma forma de se caracterizar. Vocês estão pegando? Então, assim, uma coisa é você contar uma piada, outra coisa é você representar uma piada. E quando você representa uma piada, né, você entra nesse modo, é, 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 nesse modo que envolve movimentos, que envolve humor físico, que envolve uma questão do som. Então, o próprio nome do personagem, ele às vezes já sugere né, algo engraçado, entendeu? Então eu acho isso muito legal. E o Dostoiévski, ele tinha um certo. Ele curtia o Gogol, né? Acho que ele curtia essa coisa, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a forma como o nosso narrador ele fala da mulher do Ivan, né? Então, assim, faz referências a certos aspectos físicos, né?
Então eu acho que isso aqui, gente, assim, por mais que talvez a gente não ache graça hoje, mas eu acho que isso aqui tinha uma finalidade cômica. Ele Com chega, certeza eu vejo muito isso, professor, como a ideia quase de você colocar um estereótipo na personagem, né? Você associa o nome dela com alguma coisa, sim, alguma atitude, é um perfil. Criar um perfil para ela e já pré-estabelecido, e daí já prepara que o pessoal o fala isso, né? Que leitor. a caricatura é você pegar uma certa característica e exagerá-la, né? Sim, sim. Exagerá-la, às vezes, até ao ponto dela se tornar grotesca, né? Se tornar, assim, estranha e risível, né? Então, isso aí também pode ser uma técnica, né, narrativa, né? É, e aí teria essa finalidade, ao meu ver, uma finalidade cômica. Gente, tá me ouvindo? Sim, É a Estamos, minha. Rodrigo. Eu sou um leitor iniciante, assim, sabe? Eu li um pouco do Crime e Castigo, tenho vontade de ler mais, tudo. Mas quando eu comecei a ler esse conto, que eu não consegui terminar, a primeira dúvida que eu tinha foi por que ele escolheu o tal do crocodilo, né? Essa figura. E aí, eu fico vendo aqui as discussões, realmente um recurso para. É como se ele tivesse sendo. A impressão que eu tenho é que é como se ele tivesse sendo oprimido por uma infraestrutura invisível, que é um sistema, e em vez de ele tivesse morrido, ele está moído, mas vivo. É como se todos nós que vivemos sob a égide do capitalismo, a gente não consegue morrer, mas a gente sobrevive, né? E eu acho que esse recurso talvez seja, nesse sentido, usado em várias camadas, umas em relação às infraestruturas invisíveis, outras em relação ao indivíduo próprio, né, da sua psicologia, e que a gente não morre, mas fica meio machucado, né? Assim, quer dizer, você pode fazer uma crítica ao sistema dentro do sistema, né? A impressão que eu tenho é essa. Assim. E sobre o Gabriel Garcia Marques, eu também, como eu falei, eu sou um leitor mais. Eu, eu, eu lia muito lá nos 20 anos, mas depois dei uma parada. Eu li só o mesmo 100 anos de solidão. Aí dei uma parada porque ficou pesado o livro, aí eu vou retomar essa semana. Mas muito, muito legal aqui. Eu vou precisar sair daqui a pouco, mas muito legal as discussões. Eu acho que realmente a leitura dos russos são diferenciados, né? Assim, no sentido de um contexto muito pungente daquela época social, muito também, eu não sei se é o frio, né? Sei lá, os caras têm umas cabeças meio, né? Elas são meio pesadas, né? Obrigado, gente. Prazer, viu? obrigada, brigadão. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado. De fato, os russos são encantadores do ponto de vista da arte, né, e da literatura, né? Esses escritores do século XIX, mesmo do século XX, né, tem escritores muito talentosos, né? O Dostoiévski, ele é sempre tomado assim como um dos melhores, né? Assim, um dos mais relevantes, né? É quase que um símbolo cult, né? Assim, se você perguntar para um leitor que nunca ouviu falar, nunca leu nada dele, é praticamente obrigatório. Mas o que eu acho mais incrível é a quantidade de associação que a gente pode fazer em todas as áreas, né? A psicanálise, nossa, Freud estudou muito eles. Realmente é um alcance intelectual extraordinário. Eu fico imaginando que aqui no Brasil, eu já ouvi, né? Eu não lembro quem falou, não sei aonde vi, mas que a galera fica comparando o Machado de Assis como Dostoiévski brasileiro. Gente, isso é tão idiota. Não existe comparação, não existe parâmetro. É cada um na sua genialidade, né? No seu quadrado. Mas eu acho engraçado como as pessoas querem engrandecer através do olhar europeu, né? Assim, enfim, eu acho, professor, aqui eu já abro parênteses para uma outra coisa. Eu acho que a gente poderia, no futuro próximo, expandir as leituras, quem sabe, as leituras do grupo, para colocar em categorias de continente. Que tal?
né? Para a gente trazer umas leituras africanas, umas leituras Sim, premiadas. com Eu acho certeza, que com seria certeza. super legal. Inclusive, eu vou fechar o encontro de hoje pedindo, né, ao Rodrigo e a você, Jeane, a sugestão de uma obra, assim. Se você tiver, assim, ó, tem uma obra que eu gostaria de, sabe, gostaria que o nosso clube viesse a discutir, é uma obra que eu curti, ou é uma obra que eu tenho vontade de ler, e é uma obra que talvez eu quisesse fazer isso em grupo. Claro, eu posso fazer individualmente, mas se eu fizer em grupo, possivelmente vai ser mais legal. Então, eu vou começar pelo Rodrigo, que aí a Giane vai pensando, e aí a gente fecha o encontro de hoje. Gente, eu amei o encontro de hoje, certo? Bem, Foi produtivo. melhor do que eu imaginei, muito bem melhor do que eu imaginei. Sabe o que E eu lembrei agora? Eu tenho um amigo, né, que a gente sempre quando sai, aí a gente vai para um lugar e fica assim, poxa, tão desanimado aqui, não tem ninguém aqui. Aí ele sempre diz a frase da Gretchen, ele disse, gente, o evento sou eu. Eu cheguei, eu faço o evento. Então, eu acho que não é a quantidade, mas a qualidade, né? Então, realmente, cada um trouxe seu ponto de vista e foi muito produtivo. E que bom que foi, né? Que bom que a gente fez esse esforço de passar um tempinho do domingo, domingo de preguiça, para a gente pensar criticamente. Isso é muito legal. Essa a coisa da egrégora, né? Da ideia da egrégora, assim, não precisa muita gente também. Às vezes, duas cabeças, uma cabeça já é um universo, né? Duas, assim, três, aí a gente, né, vai longe. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Rodrigo, teria alguma obra que você gostaria de sugerir aí para o nosso grupo? E depois a Jeane vai dizer uma obra só uma, e a gente finaliza o encontro de hoje. Você teria alguma obra aí ou passa? Rapaz, eu passo. Eu não tenho ainda repertório assim para sugerir, não. Eu gosto muito da área, eu gosto muito quando cruza com as questões psicológicas, né? Eu fiz metade do curso de psicologia, gosto muito do budismo, assim, da filosofia, né? Da ideia da parte filosófica. Eu gosto muito dessa parte das embrulhadas, como diria João Grilo, né? A embrulhada por onde a gente se enreda, né? Na samsara, na vida, né? Gosto muito dessas obras que tocam por aí. E Dostoiévski é um desses caras, né? Por isso que ela falou no começo do Crocodilo que ele fugiu um pouco da parte psicológica e foi fazer outra coisa, né? Eu também estava esperando algo assim mais psicológico, também não conhecia. Obrigado, Rodrigo. Não, não disse, mas acabou dizendo alguma coisa, um Suassuna aqui, né? Mencionou o João Grilo, né? Então, Ei, eu tô de acordo. Vou já até compadecida. Inclusive, assisti um dia desse, acredita, com a família. Nossa, aquele filme conforto. muito bom, muito bom. E você, gente, você tem alguma sugestão? Sempre tenho. Eu sempre tenho. Refletindo, assim, eu acho que a literatura. Desculpa pelo barulho. Um doidão passou aí. Refletindo, eu acho que a literatura tem esse papel de abraçar a gente em muitas fases da vida, né? E essa coisa do revisitar, que o senhor falou, revisitou a obra, viu uma outra coisa que não via antes. Eu adoro isso. Mas eu acho que eu tenho que ir adiante, né? Porque senão vira um ciclo vicioso, falar sempre, pensar mesmo as mesmas obras. Daí estava pensando aqui que dos livros que li, que não foram tantos esse ano, infelizmente, mas eu li muitos em janeiro. Acho que eu li uns 6, 7 em janeiro. Acho que a leitura que mais me chocou este ano, foram duas, na verdade, mas a primeira é a maior, que foi A Vegetariana, da Han Kang, que ganhou o Nobel, né? Então, assim, eu fiquei. E eu leio no tablet, né? Então, assim, eu pintei o livro quase todo, para vocês terem uma ideia, assim, de tanta coisa extraordinária que eu vi nessa obra e eu fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Fazia muito tempo que eu não li uma coisa que me tirava tanto do eixo, assim, foi perturbador. Perturbador, fiquei Tem como, perturbada. tem como escrever aqui esse livro, esse autor, o livro? Claro, Eu não tô achando onde escreve aqui, não. Pelejei para. ó,
Eu só não sei se eu vou escrever o nome dela certo, porque ela é coreana. Ai, fiz merda. Han Kang. Acho que é com N. N. Ó, para você escrever, Rodrigo, você tá no PC? Você tá no tablet? Como que é? Eu estou no celular. Ah, que tem configuração diferente no celular. Aparece para ti 3 pontinhos das opções todas que tem no celular, tem 3 pontinhos juntos, um embaixo do outro. Tem, mas quando eu clico Aperta tem nele. não assistir, fixar, tela cheia, cancelar. Não tem escrever. É porque tem uma categoria que chama mensagem. Não aparece. Mensagem na chamada. Ah, mensagem na chamada. Ah, meu Deus. Aí você aperta nela e você tem um chat Achei. do Google Meet. Achei. Era nos outros 3 pontinhos, ok. Tá joia. Vale. Bom, foi esse e os Han Kang, a vegetariana. E o segundo foi Chanson Dulce, Canção de Niná. Nossa, eu fiquei tão inebriada com essa autora que eu comecei a ver todos os vídeos dela no YouTube, tudo dela. E é uma autora franco-marroquina, ela é francesa e marroquina, Leila Slimani. Então, assim, as obras, e eu adoro essa coisa do psicológico também, né? Elas tratam muito disso, das figuras femininas que são perturbadas, assim, claramente tem um problema mental pesadíssimo, e como as outras pessoas vão lidar com o que está acontecendo, né? Mas para mim, a vegetariana realmente, assim, foi a leitura do ano. A leitura do ano. Chocante. Seria essa. Obrigado, Jeane. Obrigado, Rodrigo. Então, Vegetariana, de Han Kang, e Canção de Ninar, de Leila Slimani. Então, importante receber sugestões, porque o que é que nós vamos ler como clube em 2026, né? Então, em breve eu vou fazer uma nova votação lá no grupo e receber de quem participa dos encontros as sugestões. É importante para poder fazer aquela listazinha para o pessoal votar, né? Então, quem vem para o grupo é importante que deixe sugestões, porque lá na frente vira uma possibilidade, né, nas votações. Então, Vegetariana, Han Kang, Leilis Slimani, Canção de Ninar, e o Suassuna, aí, o Alto da Compadecida. Gente, é isso, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. A gente se reencontra daqui a 3 semanas para discutir O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Uma obra muito interessante, muito profunda, muito marcante. E vamos fechar o nosso ano com essa obra que rendeu o Nobel de Literatura aí, né, para esse autor. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Obrigadão. Tchau. Professor, licença, se o senhor puder mandar a obra, eu não sei se pode por direitos autorais, mas se o senhor puder mandar a obra no